o mercado está saturado de marcas mais do mesmo. Diariamente eu recebo mensagens de empresárias buscando tentar entender qual é o seu grande diferencial. E a grande verdade é que em todos os mercados existem muitos concorrentes. E o que vai fazer com que a sua marca seja escolhida ao invés de outra marca? Isso é entender o poder do diferencial no seu negócio. Porque hoje não basta mais ter uma empresa, não adianta só ter um produto bom ou um serviço bom. Você precisa mostrar o porquê vale a pena investir em você. Prazer, meu nome é Caroline Rangel, eu sou especialista em branding focada em diferenciação de marcas. Independente se você estiver me ouvindo pelo Spotify ou assistindo meu vídeo no YouTube, seja muito bem-vinda. Aqui, o propósito desses conteúdos é fazer com que tu consiga olhar para o teu negócio com um olhar diferente e ocupar aquele lugar que é realmente teu. Eu já mentorei mais de 700 empresárias, já construí muitas marcas em diversos lugares do mundo, mas hoje eu quero te mostrar o porquê o diferencial é um grande potencializador dos resultados do teu negócio. A ideia desse conteúdo surgiu porque muitas pessoas chegam até mim, inclusive as minhas alunas, quando elas chegam, elas não sabem o que torna elas únicas. Muitas vezes elas entendem muito bem no offline o que é visto como um grande diferencial delas, mas elas não sabem como trazer isso para o online, porque muitas vezes elas acham, inclusive, isso bobo. Muitas pessoas acham que diferencial é inventar roda, mas diferencial não é sobre criar um diferencial, é sobre descobrir um diferencial que já existe aí dentro de ti, na tua essência, no teu DNA, na tua bagagem. Então tudo isso faz com que tu tenha um diferencial, só que muitas vezes, como tu tá focado 100% na operação do teu negócio diariamente, tu não consegue olhar para ti com clareza. E é isso que eu quero fazer hoje aqui nesse conteúdo. Então já pega papel e caneta, porque eu vou te fazer algumas perguntas para te induzir a olhar diferente para o teu negócio e para ti mesmo. E inclusive isso aqui não é fonte vozes da minha cabeça. Existe uma pesquisa que comprova que 88% dos clientes, dos consumidores, olham para a autenticidade como um principal ponto na hora de comprar. Então, se hoje tu sente que a tua marca não tem um diferencial ou tu não sabe como de fato usar esse diferencial na tua marca e no teu negócio, eu vou te trazer coisas práticas para te aplicar e sair daqui com mais clareza. Mas antes da gente entrar no como fazer isso, eu quero te dizer e te deixar muito claro por que hoje tu e outras marcas não conseguem de fato se diferenciar no mercado, se destacar no mercado. E muitas vezes isso acontece porque vocês tentam ocupar um lugar que já é de outra pessoa. Vocês tentam copiar posicionamentos, copiar um jeito de se vestir, copiar um jeito de tirar uma foto, porque aquilo já funcionou para aquela pessoa. E aí eu não julgo, porque eu já passei por esse processo. E a gente acha que porque deu certo para ela, vai dar certo para nós. E aí muitas vezes a gente acaba deixando de lado aquilo que é nosso para valorizar o que é do outro, quando na verdade a gente está se auto-sabotando. A gente não está querendo olhar para a gente e entender do que a gente pode usar. Inclusive até os nossos defeitos podem ser usados como diferenciais. Depende da forma que você vai intencionar isso. Depende da percepção que você quer gerar no seu público. Vocês tentam ser tão profissional que vocês acabam sendo genéricas. Então vocês acham que dependendo do assunto, vocês não podem falar, vocês não podem mostrar, porque isso vai acabar tirando a credibilidade ou a autoridade de vocês no mercado. E a verdade é que a autoridade não é a gente que diz se a gente tem ou não, é o nosso público que diz. Muitas vezes a gente é autoridade para uma bolha específica, mas para outra bolha específica a gente não é. E tá tudo bem desde que a gente consiga guiar os pensamentos do nosso público através das ações que a gente faz, para que a gente seja vista como autoridade por eles. Eles nos reconheçam e eles nos coloquem nesse pedestal. Então, muitas vezes, o que para ti pode ser algo do tipo, nossa, por que eu tô postando isso aqui? Ou que besteira, muitas vezes pro teu público é um fator decisivo para ele entender se ele vai comprar de ti ou de outra pessoa. Quer ver uma coisa que já aconteceu comigo? Pode ser que para outras pessoas pareça algo simples e bobo, ou até mesmo para você pareça isso. Mas para mim fez com que eu vendesse mais naquele dia. Eu estava postando stories e eu falei que eu tinha comprado vagem pela primeira vez, que eu queria fazer em casa, eu só tinha comida em restaurante, só que eu não sabia como fazer vagem. Eu mostrei uma vulnerabilidade minha.
Entendam como, primeiro ponto, essa vulnerabilidade não tinha nada a ver com o meu trabalho. Ou seja, não iria tirar a minha autoridade, né? Não ia fazer com que as pessoas me olhassem de outra forma. Mas era uma vulnerabilidade que eu tenho e que muitas outras mulheres talvez teriam também. Mas olha o ponto. Uma mentorada me respondeu, me explicou como que fazia. Na verdade, ela não era minha mentorada ainda, ela só era uma seguidora. E logo depois ela veio a comprar uma mentoria comigo no valor de R$3.000 e ela me contou. Ela disse, Carol, deixa eu te contar o porquê que eu fechei contigo. Lembra aquele dia que tu postou que tu não sabia fazer vagem? Naquele dia, eu vi o quanto tu era humana como eu, o quanto tu era sensível como eu e o quanto eu podia somar na tua vida também. Que ia ser uma troca recíproca. Naquele dia que eu te ajudei, eu vi o quanto eu queria estar perto de ti. Porque tu era uma pessoa que podia me ensinar, mas existiam coisas em ti que tu não sabia que eu poderia somar. Bum! Quando que tu achou que mostrar uma vulnerabilidade relacionada a uma coisa tão pequena iria fazer com que eu faturasse R$3.000 de uma cliente? Pois é, muitas vezes é esses pequenos pontos que tu tá ignorando dentro da tua história, da tua bagagem, que vai fazer um grande diferencial nos resultados do teu negócio. Isso é diferencial, é saber entender o que tem dentro de ti que vai fazer sentido para o outro. Ou muitas vezes tu não consegue se diferenciar porque tu nunca parou para tirar um momento para olhar para tua história mesmo. Olhar, sentar, quais lugares que eu já fui, nossa, isso aqui é diferente, isso aqui já aconteceu comigo, histórias, mapear histórias tuas, mapear histórias dos teus clientes, escrever mesmo, colocar no papel. Muitas vezes a gente tá tão corrido que a gente não para olhar pro arroz e feijão. E muitas vezes o resultado tá no arroz e feijão que a gente negligencia no dia a dia. Gente, diferencial, eu já falei em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. Diferencial não é aquilo que tu tem e teu concorrente não tem. Mas diferencial é tudo aquilo que tu tem e ele não consegue te copiar com facilidade. Então isso quer dizer que as coisas técnicas não são os maiores diferenciais competitivos hoje no mercado. É claro que é importante tu ter uma boa técnica, é claro que é importante que tu tenha um bom produto, um bom serviço, mas isso não é mais algo competitivo. Eu olho pra isso e penso assim, tipo assim, é o que eu espero, né? Tipo assim, é o mínimo que eu espero. Os diferenciais emocionais são os diferenciais que vão fazer com que tu venda, minha filha, porque a pessoa, ela não compra pelo racional, ela compra pelo emocional. Ela primeiro compra no emocional, depois ela justifica no racional. Então, por isso que é importante ter o racional também. Mas na hora da venda, do processo de se vender, é o emocional que vai conectar com essa pessoa. Então é muito importante que tu entenda quais são os diferenciais emocionais do teu negócio. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa entender duas coisas, dois lados assim que a gente pode falar. O lado teu, que é o teu DNA, a tua história, a tua bagagem, e o outro lado, que é o teu mercado. Não tem como a gente se diferenciar se a gente não olhar para os lugares que já estão sendo ocupados. Eu vou dar um exemplo muito prático de posicionamento e de diferencial que faz com que a Coca e a Pepsi faturem muito bem. A Pepsi entendeu que ela não ia conseguir ser a melhor. Que o diferencial dela não era ser a marca mais feliz, que transmite felicidade, que tá sempre ali no Natal na mesa das pessoas. E tá tudo bem, porque esse lugar já estava sendo ocupado pela Coca-Cola. Eles foram inteligentes, eles pegaram e pensaram, ok, a nossa vibe é mais divertida, a gente é mais jovial, então vamos para outro lado, vamos se diferenciar de outro lado, porque este lado aqui já está sendo ocupado. Qual é a chance de eu conseguir ultrapassar essa marca? É grande? É pequena? Eu não consigo nem ver isso acontecendo? Então é muito importante que a gente, primeiro, entenda quais são os nossos diferenciais, que são as perguntas que eu vou te fazer, mas que tu também analise o mercado que tu está inserido. Por isso a importância de fazer uma análise de concorrência. Olhar para os teus concorrentes indiretos e diretos, então indiretos aqueles que talvez não fazem exatamente a mesma coisa que tu, mas que fazem, e diretos que são aquelas pessoas que realmente fazem exatamente. Ai, Carol, mas ninguém faz como eu. Eu não tô falando aqui sobre fazer como tu, sobre metodologia, eu tô falando sobre prestar um mesmo serviço, vender um mesmo produto. Então não se coloquem nesse ego de bolha de ai, ninguém faz como eu. Agora esse lado é ser racional, é olhar o teu mercado, é entender, essa pessoa aqui se posiciona como cuidado, essa pessoa aqui se posiciona como autenticidade. Ok,
Como que eu, dentro dos atributos que eu já mapeei, que são meus, posso me diferenciar? Se comparar é ruim, mas olhar para o teu mercado de uma forma estratégica, julgar o negócio dos outros, assim como tu julga o teu próprio negócio, que tu sempre acha que tá ruim, é pegar e olhar como empresa mesmo. E olhar e pensar, nossa, essa empresa está se posicionando dessa forma. Se eu querer assumir isso aqui, nós vamos ficar brigando. É que nem Burger King e McDonald's. Mas agora, vamos para as perguntas que eu tô aqui com todas elas anotadas para te começar a responder. Mesmo que tu não consiga fazer isso agora, anota essas perguntas que eu vou te falar e responde depois num papel com uma caneta, porque é muito importante que você escreva. Quais experiências da tua vida moldam o profissional que tu é hoje? Quais experiências da tua vida moldam o profissional que tu é hoje? Eu, por exemplo, vim de uma família onde meu pai era porteiro e a minha mãe era empregada doméstica. Quando eu conto isso para as pessoas, faz com que ocorra uma conexão com as pessoas que passaram pelo mesmo que eu. Porque isso gera um ponto de identificação. Nossa, Carol veio lá de baixo, hoje vive de internet, sendo que lá no início, o pai dela era porteiro e a mãe dela era empregada doméstica. E ela conseguiu quebrar esse padrão na família dela. Então isso pode gerar uma identificação. Eu posso criar um post onde eu trago esse meu diferencial contando como uma empresária que fatura X veio de uma família com uma empregada doméstica e um porteiro. Pode ser um conteúdo. Segunda pergunta, quais são os teus valores inegociáveis? Carol, eu não sei o que é valor, eu não sei quais são meus valores. Pare e pensa comigo. O que hoje é muito importante que tenha no teu processo para te fazer o que tu faz? Independente se tu vende um produto ou serviço. Então, Carol, é muito importante que tenha organização. Então, organização é um dos teus valores. Não, Carol, para mim é muito importante que tenha criatividade. Então, criatividade é um dos teus valores. Pensa comigo, não tem como a gente executar o nosso trabalho sem levar em conta aquilo que é importante para nós. A gente faz o nosso trabalho, o nosso modo de operar é baseado nos nossos valores. Então, para pensar. O que é muito importante que tenha, que seja inegociável no meu processo, no meu trabalho, que eu não abro mão. Esses são os teus valores. Então, muitas vezes pode ser organização, pode ser criatividade, pode ser felicidade, pode ser alegria, pode ser confiança, pode ser segurança. Vários adjetivos podem ser trazidos nos teus valores. Pois, o que as pessoas sempre te elogiam? E a Carol é muito simpática, a Carol é muito prestativa. Nossa, a Carol é muito atenciosa. O que as pessoas falam? Que tu é muito o quê? Isso é muito importante, porque muitas vezes, gente, a gente não tem consciência do quanto a gente é bom. E aí, quando a gente olha para os outros, ou seja, para o que os outros acham sobre a gente começa a perceber valores diferenciais que a gente nunca tinha visto. Então, eu tive uma mentorada uma vez, a Amanda, que ela não se via como uma pessoa empática. Ela não descreveu em nenhum momento. Quando veio a pesquisa, ela fez uma pesquisa com algumas clientes e pessoas da volta, que eu sempre induzo a fazer pesquisas para a gente ter embasamento, e ela fez essa pesquisa e daí veio empatia. Ou seja, a gente precisava mostrar esse lado empático dela lá na comunicação também. Então, entende como os teus diferenciais, eles podem ser usados para criar um conteúdo, para fazer um pitch de vendas, para criar um produto. Tudo isso pode ser utilizado de uma forma estratégica. Então, a Amanda, por exemplo, ela era social media. Então, ela podia dizer o que eu entrego para os meus clientes além de posts, além de um gerenciamento de redes sociais. E ela poderia pôr cuidado, escutativa, tudo isso que mostra os diferenciais dela. Última pergunta. Qual é a tua visão de mundo? O que tu acredita e o que tu não acredita dentro do teu mercado? Então, eu, por exemplo, não acredito que tráfego pago resolva um posicionamento ruim. Não adianta tu fazer tráfego pago se teu perfil não estiver bem estruturado, com um bom posicionamento. É o que eu acredito. Então, eu posso fazer um conteúdo falando sobre isso. E as pessoas que também têm essa mesma visão de mundo que eu vão se conectar comigo. Ou talvez eu aumente o nível de consciência do meu público. E as pessoas que não concordam comigo, tá tudo bem. Elas podem buscar outro profissional. Então, qual é a tua visão de mundo? O que tu acredita e o que tu não acredita dentro do teu mercado? Tu já parou para pensar isso aqui que todo mundo faz? Eu não gosto. Quando tu começar a responder essas perguntas, tu vai começar a ver padrões. Então, palavras vão começar a se repetir. A criatividade apareceu em tudo. Organização apareceu em tudo. Então, esses são os teus principais diferenciais, porque é isso o que hoje mais
te representa, mais está no teu dia a dia, mais está na tua forma de pensar. E isso precisa ser comunicado para as pessoas. As pessoas precisam entender o teu olhar, o teu jeito. E esses padrões que vão começar a aparecer, gente, eles são os padrões da tua essência, são a tua assinatura. E tu precisa colocar isso para o mundo. Eu acredito que só de responder essas perguntas, tu já vai ter conseguido ter uma maior clareza sobre os teus diferenciais e como tu pode usar deles. Mas não esqueça de primeiro responder essas perguntas e depois olhar o teu mercado, para tentar entender onde que tu pode entrar no meio de tudo isso. Eu tenho certeza que esse conteúdo virou pelo menos uma chavinha aí no teu negócio, mudou pelo menos 1% dos teus resultados. Então já compartilha, seja o episódio no podcast do Spotify ou o vídeo aqui no YouTube com uma amiga que precisa também ver isso, que também é empreendedora, e me conta aqui nos comentários o que tu achou dessa aula, né? Praticamente eu dei uma aula aqui para vocês. Então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, ninguém é você e esse é o seu maior poder. Até o próximo vídeo.